Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre posicionamento dentro do barco. Qual é a maneira correta de sentar dentro do barco, de forma que a gente não comprometa a velocidade? Vamos ver. Aí vai uma pergunta: quando e onde sentar dentro do barco? Isso é muito importante o velejador saber, para não comprometer o desempenho do barco. De forma geral, o posicionamento correto dentro do barco, com a direção e a intensidade do vento, garante o bom desempenho da velejada, trazendo como benefício a velocidade constante do barco, o controle, a postura corporal, o conforto e a satisfação na velejada. Aquele prazer de quando você está velejando, você consegue fazer uma escora. Isso é muito bom durante a velejada. Garante também um campo de visão aumentada para qualquer tomada de decisão durante a velejada, ok? Entre outros benefícios. Como regra geral, nós temos alguns princípios básicos que é muito importante do velejador nunca se esquecer, como por exemplo, sentar no barco ao lado oposto da vela. Isso vocês aprendem desde o primeiro dia de aula. Sentar no mínimo à frente da cana de leme. Por quê? Caso você sente próximo ao leme, caso você precise fazer qualquer tipo de manobra e precisa puxar o seu leme, a sua perna estará atrapalhando. Dessa forma, comprometerá o seu desempenho durante a sua manobra e faz com que a manobra não fique eficaz. Outro assunto importante: se lembrar que o salsichão do barco não é o sofá da nossa casa. Apesar dele se aparentar bastante confortável, ele serve simplesmente para não deixar o barco afundar quando a gente vira. Além disso, manter o equilíbrio do barco de modo que ele não vire. Isso é crucial. Não deixar com que o barco deixe adernado muito para um lado só, beleza? Como regra geral, e conforme mostrado nessas figuras, o princípio de tudo é deixar o nosso barco o máximo de tempo possível, conforme mostra a figura 1 e figura 2. Se vocês perceberem, o barco está equilibrado, nem adernado muito para um lado nem para o outro. E na figura 2 a gente percebe que o nosso barco ele não está nem muito com a proa, nem com a popa afundada, está totalmente equilibrado. Isso garante com que o desempenho do nosso barco seja sempre bom. Ao contrário das figuras 3, 4 e 5, conforme podemos ver, o barco se encontra desequilibrado, né? Com um dos lados do barco sempre muito afundado na água. Isso faz com que, durante a velejada, fique uma área muito grande dentro da água e acaba criando uma força de arrasto muito grande. Isso compromete a velocidade do nosso barco e faz com que ele vá mais devagar. Por isso a importância de sempre sentar de modo que o barco fique equilibrado. Alguns posicionamentos importantes. Durante a velejada de contravento, se a gente sentar muito para trás do barco, fica igual à figura 4. Então a ideia é que a gente sente um pouco mais para frente, de modo que a gente garanta a estabilidade do barco. Agora, quando a gente está velejando no vento de popa, como o vento vem de trás e a nossa vela está toda aberta, a probabilidade é que a proa do nosso barco comece a entrar na água, conforme mostra a figura 5. Quando isso acontecer, o posicionamento correto dos velejadores é sentar o máximo para trás possível, de modo que equilibre essas forças entre o vento atuante e o peso do nosso corpo. E aí a gente garante que a proa do nosso barco não fique embicando nas ondas, tá certo? Isso são coisas de quem já passou na grande velejada sabe do que eu estou falando. Isso é muito importante, galerinha. Em situação conforme mostrado na figura 3, nesses casos, o proeiro tem que sentar do lado oposto para equilibrar o barco. Caso o barco ainda não se encontre em equilíbrio, o timoneiro, que tem que estar sempre do lado oposto da vela, vai sentar para dentro do barco e não na borda, conforme mostrado aqui, de modo que eles sempre equilibram o barco, ok? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e principalmente aprendido. Como atividade, sem olhar os dados anteriores, eu quero que vocês descrevam o posicionamento correto dentro do barco
quando estão velejando de contravento, de través e de popa. Lembrando que o ideal é sempre que nosso barco esteja em equilíbrio, beleza? Um grande abraço e até mais.